E se as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece não chegaram lá pelo mérito, mas por dominar a arte da manipulação? Aquele político que ascendeu meteoricamente, o executivo que saltou posições na hierarquia corporativa, o influenciador que parece magnetizar multidões. E se por trás do carisma aparente, das histórias inspiradoras e dos discursos eloquentes, existisse um manual oculto, um conjunto de táticas psicológicas calculadas para manipular percepções? Há 5 séculos, Nicolau Maquiavel escandalizou a Europa ao descrever como o poder realmente funcionava nos bastidores. O Príncipe, seu tratado político mais famoso, continua sendo estudado justamente porque suas observações permanecem perturbadoramente precisas na era da informação e das democracias modernas. Neste vídeo, revelaremos os mecanismos psicológicos que sustentam a manipulação social e política contemporânea. Mais importante, você aprenderá a identificar essas táticas antes que elas o afetem, oferecendo ferramentas concretas para proteger você, seus círculos profissionais e sociais, de modernos príncipes maquiavélicos. Porque em um mundo onde a manipulação é uma arte refinada, o conhecimento é sua melhor defesa. Entre ser amado e ser temido, é muito mais seguro ser temido. Esta frase, talvez a mais célebre de O Príncipe, sintetiza a revolução intelectual provocada por Nicolau Maquiavel em 1513. Secretário e diplomata da República de Florença, Maquiavel escreveu sua obra-prima durante um exílio forçado, após a queda do governo que servia. O que tornou seu trabalho tão revolucionário e escandaloso foi sua disposição de descrever a política como ela realmente funcionava, não como deveria funcionar, segundo os ideais filosóficos. Ele separou pela primeira vez de forma explícita a moralidade pessoal da eficácia política. Para Maquiavel, um líder deveria ser julgado não por sua virtude, mas por sua capacidade de manter o poder e a estabilidade. Encontramos ecos desse pensamento quando vemos líderes contemporâneos que controlam meticulosamente sua imagem pública enquanto operam de forma completamente diferente nos bastidores. Considere o político que se apresenta como homem do povo, enquanto acumula privilégios, ou o executivo que prega transparência, enquanto orquestra decisões em salas fechadas. A manipulação da percepção, o uso estratégico do medo, a generosidade calculada e a preocupação obsessiva com aparências, todas táticas descritas por Maquiavel, são visíveis nas crises políticas recentes, desde escândalos de corrupção sistemática até a polarização deliberada da opinião pública. Por que essas estratégias continuam funcionando séculos depois? Porque, apesar de nossa sofisticação tecnológica, as dinâmicas fundamentais do poder e as vulnerabilidades da psicologia humana que Maquiavel observou permanecem essencialmente as mesmas. Se Maquiavel focava nos príncipes e governantes de seu tempo, hoje suas táticas foram refinadas, democratizadas e aplicadas em todos os níveis de poder, do cenário político internacional até o gerente médio que manipula seu departamento. O arsenal do manipulador moderno é vasto, mas alguns instrumentos se destacam por sua eficácia comprovada. O controle da narrativa talvez seja a ferramenta mais poderosa. Manipuladores habilidosos sabem que quem define a história controla as conclusões. Observe como figuras políticas contemporâneas simplificam questões complexas em slogans memorizáveis, repetem mensagens calculadas até que se tornem verdades aceitas e enquadram seletivamente os fatos para servir seus objetivos. A realidade, sob esse tratamento, torna-se maleável. A triangulação estratégica manifesta-se quando líderes colocam deliberadamente subordinados em competição. Um ex-presidente notoriamente mantinha assessores em constante rivalidade, garantindo que sua lealdade permanecesse com ele em vez de formarem alianças entre si, exatamente como Maquiavel recomendava. Mais insidioso é o gaslighting institucional, quando organizações inteiras são condicionadas a duvidar da própria percepção. Pense em corporações que negam problemas evidentes ou administrações que contradizem seus próprios pronunciamentos, criando uma névoa de incerteza onde apenas o líder parece oferecer clareza. A falsa reciprocidade
cria dívidas psicológicas intencionais. O favor aparentemente generoso que vem com amarras invisíveis, a promoção que implica lealdade inquestionável, o apoio político que exige obediência absoluta, são manifestações modernas do princípio maquiavélico de criar obrigações que possam ser cobradas posteriormente. Por que estas táticas funcionam tão bem? Porque exploram vulnerabilidades cognitivas básicas. Nosso viés de confirmação nos faz aceitar informações que reforçam crenças existentes. O pensamento de grupo nos pressiona à conformidade. A dissonância cognitiva nos faz racionalizar inconsistências para evitar desconforto mental. Nem todo o terreno é fértil para a manipulação, mas alguns ambientes a cultivam como ervas daninhas. Manipuladores precisam de contextos específicos para florescer. E quanto mais instável, opaco e hierarquizado for o ambiente, mais propício ele se torna para a proliferação de estratégias maquiavélicas, instituições hierárquicas rígidas, onde decisões são centralizadas e questionamentos são desencorajados, são terreno fértil. O medo de retaliação silencia denúncias e protege os manipuladores. Ambientes com falta de transparência, onde informações cruciais são restritas ou distorcidas, dificultam a formação de consensos e abrem espaço para versões oficiais convenientes. A manipulação prospera na escuridão. Organizações com cultura de medo alimentam a passividade. O medo constante de perder o emprego, o status ou o apoio enfraquece resistências e fortalece a autoridade central. Sociedades polarizadas, por fim, tornam-se laboratórios ideais para manipuladores. A divisão social enfraquece o senso crítico coletivo, alimenta o tribalismo e transforma qualquer tentativa de questionamento em ataque ao lado certo. O colapso de grandes corporações envolvidas em escândalos financeiros geralmente revela padrões consistentes: liderança autoritária, silenciamento de críticas, falta de auditorias independentes e uma cultura de resultados a qualquer custo. Se você sente que expressar dúvidas é perigoso, que os líderes são insensados e as falhas sistematicamente ignoradas, você pode estar em um ambiente vulnerável à manipulação. Você pode não perceber um manipulador à primeira vista, mas os padrões não mentem. Reconhecer um manipulador exige mais do que intuição. É necessário observar padrões de comportamento, discursos inconsistentes e dinâmicas recorrentes. Aqui estão os principais sinais vermelhos que indicam a presença de um operador maquiavélico em ação. 1. Discrepância entre palavras e ações. O manipulador diz o que você quer ouvir, mas age de forma contraditória. Promete valorização, mas isola críticos. Fala de união, mas cultiva divisões. A coerência entre discurso e prática é o primeiro teste. 2. Isolamento de opositores. Pessoas que oferecem resistência ou fazem perguntas incômodas são afastadas, desacreditadas ou rotuladas como problemáticas. O objetivo é desestabilizar qualquer fonte de oposição interna antes que ela cresça. 3. Mudança constante de narrativa. O manipulador altera versões dos fatos conforme a conveniência. Ele reescreve o passado recente e distorce promessas anteriores, contando com a curta memória coletiva e o excesso de estímulos. 4. Criação deliberada de crises. Uma tática clássica para consolidar poder é provocar desordem e, em seguida, apresentar-se como o único capaz de restaurar a ordem. Isso gera dependência emocional e inibe o pensamento crítico. É possível subir ao topo sem sujar as mãos? Essa é a pergunta que assombra qualquer pessoa que deseje exercer liderança com integridade. Em um mundo onde os manipuladores frequentemente vencem o jogo, resta o dilema. É possível alcançar e manter o poder sem recorrer à manipulação? Maquiavel diria que não. Ele acreditava que um governante virtuoso, mas ingênuo, seria facilmente destruído por inimigos mais espertos. Segundo ele, o mundo é movido por interesses, e quem não souber jogar esse jogo será jogado fora. Mas há contrapontos históricos e contemporâneos. Líderes como Nelson Mandela, Václav Havel e Jacinda Ardern mostraram que é possível unir estratégia com integridade, poder com empatia, autoridade com transparência.
Eles provaram que a eficácia não precisa ser sinônimo de crueldade. O grande problema é que a manipulação, quando eficaz, costuma ser recompensada. A sociedade, muitas vezes sem perceber, valoriza resultados mais do que processos. Aplaude quem entrega, mesmo que destrua no caminho. E esse é o custo coletivo. Quando normalizamos a manipulação como ferramenta legítima de liderança, corroemos a confiança pública, desfiguramos instituições e criamos um ciclo onde o medo substitui a ética. Talvez a pergunta mais honesta não seja se é possível vencer sem manipular, mas sim, por que continuamos recompensando quem manipula? Maquiavel não criou a manipulação. Ele apenas a revelou com brutal honestidade. O Príncipe foi um espelho desconfortável da natureza humana e das engrenagens do poder. Séculos depois, esse espelho continua refletindo verdades incômodas. Mas reconhecer a realidade não significa aceitá-la como destino. Neste vídeo, expusemos os mecanismos psicológicos por trás da manipulação, identificamos os ambientes que a favorecem e mostramos como ela pode ser detectada e neutralizada. Esse conhecimento não é para controlar, mas para resistir. Porque o verdadeiro poder não está em moldar os outros pelo medo, mas em criar ambientes onde a transparência e a integridade prosperam. Ambientes onde liderar não significa dominar, mas inspirar. Onde o mérito real volta a ter valor. Observe, questione, documente, conecte-se com pessoas éticas. Construa redes de resistência onde a verdade encontre abrigo. No fim, talvez Maquiavel estivesse certo sobre o mundo como ele é. Mas cabe a nós decidir o que ele pode se tornar. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você. Então agora é o momento perfeito para a gente continuar essa conversa além do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo em primeira mão e deixe aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção ou qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua opinião é muito importante para a gente construir esse espaço juntos. E se quiser apoiar ainda mais, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar também. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.